Hey everybody, David here, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da videoaulas de inglês. Nós já fizemos a primeira falando sobre o verbo to be e hoje nós vamos ver o segundo pilar, que é o auxiliar do e does. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo vocês pausarem esse vídeo. Vão lá, assiste e depois volta, porque como eu expliquei naquele primeiro vídeo, são 4 pilares muito importantes para você conseguir montar qualquer frase em inglês. Aí depois você só vai precisar acrescentar e crescer no seu vocabulário, tá? Então, o primeiro foi o verbo to be e agora nós vamos ver como é que funciona o do e does, quando que precisa utilizar e por que precisa utilizar. Beleza, galera? E também eu quero lembrar para vocês, esse vídeo aqui, a segunda aula, eu decidi deixar aberto para o público porque o pessoal estava curtindo, eu quero que mais pessoas conheçam essas videoaulas de inglês, mas em breve as aulas vão ser apenas para os membros aqui no canal. Não é um preço caro, gente. É R$ 49,90 por mês, tá? E você vai ter acesso a essas videoaulas e aí eu vou começar agora a fazer também lives que vocês podem participar do bate-papo ao vivo e tirar suas dúvidas, tá? Então é um precinho aí simbólico por mês para vocês poderem, pelo menos, se você não sabe nada de inglês, você vai começar a ter uma base bem forte, tá bom, galera? Então, vamos lá. Fala, galera, tudo bem? Então vamos lá, olha só, hoje nós vamos dar uma olhada no do e does. Do e does. Agora, como eu expliquei no primeiro vídeo, do e does é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Primeira regra que a gente viu dos 4 pilares era que quando você tem uma frase com o verbo to be, quer dizer, com ser ou estar, a gente usa o verbo to be e coloca ele na frente, tá? Não pensa em inverter, pensa em colocar na frente, isso vai fazer mais sentido logo mais, para transformar numa pergunta. Então, só para a gente recapitular rapidinho, por exemplo, se eu falar you are happy, na versão pergunta ficaria are you happy, tá? Então, como vocês podem ver aqui, o verbo to be foi para frente e aí virou uma pergunta, tá bom? É simples assim, esse é o primeiro pilar. Agora, no caso, se eu tenho uma frase que não tem ser e estar, não tem o verbo to be, simplesmente não existe, o que eu faço? Aí vocês estão perguntando, como assim não tem verbo to be? É impossível. Não é não. You are happy tem verbo to be. Se eu falar you like pizza, já não tem verbo to be. Não tem ser ou estar. Você gosta de pizza. E só para vocês saberem, em inglês, quando a gente fala que gosta de alguma coisa, a gente fala I like e você fala direto a coisa. A gente não precisa falar gosto de tal coisa. Como eu falei para vocês, o inglês ele é muito direto ao assunto, muito curto e grosso, muito, né? Então, se você gosta de alguma coisa, é óbvio que é de alguma coisa. Então, não precisa falar I like, né, de tal coisa. Então, a gente fala direto. I like blá blá blá. I like you, I like pizza, I like traveling, enfim. Então, aqui não tem verbo to be. E aí você deve estar pensando, então, peraí, o que eu vou fazer se eu quiser transformar essa frase numa pergunta? Eu jogo o like lá pra frente? Não. Tá? Porque nesse caso aqui o like é o verbo principal, é o mais importante na frase. Se eu falar you pizza, você não entendeu nada, você pizza. O que é você pizza? Então eu preciso falar, você gosta de pizza, ele é o verbo principal, ele é o verbo importante. O que eu vou fazer? Em inglês a gente criou o do. Do you like pizza? Pronto. Então você vê que a frase fica exatamente igual e eu só encaixei o do na frente, porque não tem o verbo to be para encaixar na frente. Pensa assim, gente. Você tem um professor em sala de aula. Ele é seu professor, ele que comanda tudo, ele que é responsável pela sala de aula. Quando o professor está ausente, a gente tem um substituto, mas esse substituto não é menos importante. Ele também é responsável pela sala de aula. E é o caso do do. Ele entra aqui para te auxiliar em transformar a frase numa pergunta e ele é responsável pela frase.
O que significa que ele é responsável pela frase? Então agora eu vou explicar para vocês por que existe o does. Porque a gente fala assim, he is happy. Ele está feliz. Aqui tem o verbo to be. No caso, desculpa. No caso, se eu for transformar uma pergunta, o verbo to be vai na frente. E se eu falar he likes pizza? Ele gosta de pizza. Tem uma coisinha diferente aqui, né? You like pizza e he likes pizza. Por que tem esse S aqui? Então a regra em inglês é que no presente, tá? A terceira pessoa tem um S. Então isso significa que a gente fala he likes, she likes e it likes, né? Se a gente vai falando de uma coisa que não é um he ou um she. Não sei porque que saiu um S aqui, então vamos apagar. Pronto. Então sempre que for no presente, a terceira pessoa, he, she, it, tem um S no final do verbo, tá? Isso funciona para tudo. He works, she plays, it eats. Então ele trabalha, ela brinca. Isso, a coisa, seja se for um animal, por exemplo, it eats. Ele ou ela come. Então, esse S tem que estar presente no presente. Se a gente for transformar essa frase numa pergunta, como é que vai ficar? Does he like pizza? E aí já não tem mais o S no like, porque foi pro do. Então, como eu falei, ele é responsável pela frase. Tudo que acontece ali na frase é a responsabilidade dele. Então, o S que estaria no like da terceira pessoa foi para lá e virou does, tá bom? Vocês vão reparar isso mais para frente também, quando a gente começar a falar de presente e passado, que o do, quando você vai fazer uma pergunta no passado, vira did. É ele que fica no passado, não o verbo principal. Então, a gente não fala, você trabalhou, o verbo não vai mexer, a gente vai falar did you work. O work vai ficar normal, o did que vai entrar no passado. É simples, é questão de se acostumar, mas calma que a gente vai chegar lá. Então hoje a gente está falando como usar o do, tá? Então eu vou na verdade dar aqui um segundinho, pausa o vídeo, dá um print ou anota no seu caderno se você precisar, e eu vou acrescentar mais uma coisinha aqui. Olha só, aqui, deixa eu tirar isso daqui, vamos voltar tudo. E por exemplo, eu vou falar assim, do you work? Does he play? Vamos até acrescentar aqui. Does he play guitar? Does she eat? Opa, não tô conseguindo acertar. Do they... Não sei, do they travel? Pronto. Mais um aí. Pronto. Então, aqui eu fiz umas frases usando o do, tá? Então, se ficar só you work, você trabalha. Se eu falar he plays guitar, ele toca guitarra, na pergunta o S vem pra cá, então vira does he play guitar? Does she eat? Ela come. E do they travel? Eles viajam. Tudo isso é pergunta e o do tá sempre na frente. Deixa eu colocar aqui a tradução para vocês. Então, você trabalha? O próximo. Ele toca guitarra? Na verdade, guitar pode ser guitarra acústica ou não. A gente fala acoustic guitar ou electric guitar, né? Se é acústica ou elétrica. Does she eat? Ela come? E do they travel? Eles viajam? Tá bom? Só para vocês conseguirem visualizar. Essas mesmas frases, se eu fosse transformar de volta para uma afirmação e não uma pergunta, então o primeiro, do you work? Eu vou falar you work, você trabalha. Does he play guitar? Eu vou dizer he plays guitar, olha o S aí. Does she eat? Ficaria she eats, olha o S porque é a terceira pessoa. E aí, do they travel? Eu digo they
travel. Aqui não tem S porque não é terceira pessoa. É só a terceira pessoa, desculpa, gente, do singular. O plural não. Eu esqueci de falar isso antes. Tá bom? Então é só o he, she, it que tem o S no presente numa afirmação. Tranquilo? Eu acho que é relativamente fácil. De novo, é questão de se acostumar. Tá bom, gente? E eu vou acrescentar mais na próxima aula, para essa não ficar muito longa e muito chata. Aproveita e dá um print aí, pausa o vídeo, anota no seu caderno. Eu vou acrescentar também uma outra coisinha. Em inglês, a gente usa o do e does para perguntas e também para negativas. Então, isso significa que se eu falar he plays, ele joga, na forma de pergunta fica does he play, né? Agora, se eu quiser falar ele não joga, ele não brinca, como é que ficaria? He does not play. E na pergunta, does he not play? Também vocês já viram o doesn't, mas depois eu vou acrescentar isso daí. Então, quando você quiser falar uma frase negativa, a gente não coloca he not play, tá? Isso fica muito Tarzan. Então a gente fala he does not play. Poxa, mas eu tenho que colocar esse do aí, esse does, quando eu vou fazer uma negativa? Tem que. Para todo mundo. Então, I like pizza. Eu gosto de pizza. I do not like pizza. Eu não gosto de pizza. Eu não posso falar I not like pizza, tá? Ou você pode até falar, se vocês já conhecem a forma abreviada, I don't like pizza. Eu não gosto de pizza, tá? Aí você junta. E eu vou contar um segredinho no final desses 4 pilares que vocês vão gostar bastante, mas eu quero deixar até chegar no último pilar, tá? Então, gente, é isso. O do, ele é usado para você transformar uma frase numa pergunta quando não tem o verbo to be, e também qualquer frase qualquer afirmação que você quiser transformar numa negativa. Mais um exemplo para vocês. They love to travel to Brazil. Então, eles adoram, ou amam, vamos falar, né? Eles amam viajar para o Brasil, ok? Nesta frase, se eu quiser transformar numa negativa e falar que eles não gostam, eles não amam viajar para o Brasil, eu diria they don't ou do not love to travel to Brazil. Então, olha, they. Aí eu preciso colocar o don't, o do not, que é o negativo, e aí o resto da frase fica igualzinho. Love to travel to Brazil. Love to travel to Brazil. Tá bom? Então, se você quiser enfiar um negativo lá no meio, tem que ser do not ou abreviado don't. Beleza, galera? Gente, espero que vocês tenham curtido. Em breve já vamos ter aí o nosso live bate-papo. Então, eu tô deixando, pelo menos a gente completar esses 4 pilares do inglês, para vocês depois juntarem todas as dúvidas que vocês tiverem e aí no bate-papo ao vivo perguntar e aí poder ajudar vocês. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido. De novo, pode deixar aí algumas dúvidas, perguntas ou até sugestões nos comentários, tá bom? Ficamos por aqui e fiquem todos bem.